Você já reparou que tem pessoas que dizem que já superaram o passado, mas o corpo delas continua vivendo em alerta? E isso não é fraqueza, e muitas vezes também não é ansiedade, isso pode ser trauma. Nesta aula eu vou te explicar como o trauma se instala no corpo, na mente, e por que muitas pessoas continuam no modo sobrevivência, mesmo quando a vida já mudou. E no finalzinho eu vou te conduzir em uma prática guiada para ajudar o seu sistema nervoso a sair desse modo de alerta e voltar para um estado de segurança interna. Vamos lá? Eu sou a Rose Lopes. Eu ensino mulheres a se libertarem de traumas emocionais, se reconectarem também com a sua própria identidade, a construírem também uma vida com mais segurança interna, autoestima, equilíbrio emocional, através do autoconhecimento, da cura também da criança interior, da integração das partes feridas da psique. Mas deixa eu começar com uma frase que pode até te assustar, mas pode te libertar completamente. O corpo não adoece do nada. O corpo adoece quando ele carrega o que a mente não conseguiu processar. Talvez você já esteja vivendo isso agora, porque tem gente que passa anos tentando ser forte, tentando dar conta de tudo, tentando superar, tentando até fingir que está tudo bem. E de repente, o corpo começa a cobrar. Ele cobra com dor, com falta de ar, tensão. Cobra também com cansaço extremo, crises de ansiedade. Ele cobra também com insônia, taquicardia, sensação de desmaio. Claro que um sintoma desse não necessariamente é trauma acumulado, é preciso observar. E a pessoa vai no médico, faz exame, investiga e muitas vezes não aparece nada grave. Bom, aí ela começa a pensar, então eu estou ficando meio doida? Não, não é isso. Você está ficando consciente do que o seu corpo já sabe há muito tempo. Que o corpo é uma testemunha mais fiel da sua história emocional. Ele registra tudo, principalmente aquilo que você tentou esquecer, colocar debaixo do tapete. Trauma não é só memória, é fisiologia. Então, a maioria das pessoas ainda acha que trauma é só uma lembrança ruim, como se fosse assim um filme antigo na cabeça. Mas trauma não é só lembrança, é uma marca fisiológica, é uma alteração que acontece no seu sistema nervoso. Trauma como é que eu vou te dizer? É um corpo que aprendeu a viver em alerta. Entende? Já percebeu isso no seu corpo? E isso é muito importante porque se o trauma fosse só aqui mental, bastava entender e pronto. Mas não é assim que acontece, né, gente? Tem pessoas que entendem tudo isso, sabe explicar a infância inteira, sabe falar do pai, da mãe, da rejeição que viveu, enfim, de todas as feridas emocionais da infância, mas o corpo continua reagindo como se estivesse em guerra. Porque o trauma não está apenas no pensamento, ele está na musculatura, na respiração, no intestino, gente. Na garganta, na postura, no coração acelerado, no sono que fica quebrado. E, enfim, é por isso que muitas pessoas falam, eu já perdoei, mas continuam tendo crise. Às vezes também falam, isso já passou, mas continuam tendo sintomas, porque o trauma não passou, ele só foi reprimido, e quando ele é reprimido, ele não desaparece, ele vira tensão, ele vira sintoma, ele vira doença emocional, com cara de doença física. O corpo guarda o que a alma não conseguiu sentir, gente. Agora eu quero que você entenda isso com profundidade. Quando uma emoção não pode ser vivida,
ela fica armazenada no corpo. Coloquem isso na cabeça. E por que ela não pode ser vivida? Porque naquele momento da sua vida, você não tinha segurança emocional para sentir tudo aquilo, né? Talvez você ainda era criança, talvez você era uma adolescente, talvez você estava em um ambiente onde chorar era proibido, onde demonstrar raiva era perigoso, onde sentir medo era fraqueza. Expressar dor era ser ignorada. Então você preferiu engolir, aprendeu a sorrir por fora, mas se destruía por dentro. Você aprendeu a se calar, aprendeu a aguentar. E o corpo aprendeu junto tudo isso. O corpo aprendeu a contrair, aprender respiração. O corpo aprendeu a se endurecer o peito, travar o estômago. O corpo aprendeu a viver como se estivesse esperando o próximo impacto. E isso é devastador, porque você começa a achar que você é ansiosa, que você é estressada, que você é frágil ou até problemática. Mas na verdade você só está carregando uma carga emocional que nunca foi descarregada. Você está vivendo com emoções congeladas e o corpo não foi feito para carregar gelo. Por décadas até, né? Uma hora ele quebra, ele parte. Então, Jung, ele trabalhou muito nessa questão. Se esse trauma não vira consciência, ele vai virar sintoma. Jung dizia algo extremamente forte. Aquilo que não é trazido para sua consciência aparece como destino. E eu quero traduzir isso para uma linguagem bem real. Aquilo que você não resolve emocionalmente, o corpo transforma em crise. Aquilo que você não encara, o corpo vai manifestar. O que tu não aceita, o corpo repete. E Jung entendia que o inconsciente não fica quieto. O inconsciente, ele quer integração, ele quer totalidade, ele quer cura. Só que ele não fala com palavras. O inconsciente, ele vai falar através de símbolos, sintomas, sonhos. Então, se você não escuta a alma, o corpo vira um megafone e vai começar a dizer: olha para isso, para de fugir, para de se abandonar, para de fingir que está tudo bem. E muita gente fica com raiva do próprio corpo. É mole, como se o corpo fosse o inimigo. Mas o corpo não está contra você. O corpo está tentando te salvar. Porque o trauma vira gastrite, insônia, dor no peito. Agora eu vou falar de um jeito bem direto. Trauma muda seu sistema nervoso. Quando o sistema nervoso quando ele está no trauma, ele vive preso em dois extremos. Ou ele está hiperativado, que é o modo luta e sobrevivência, ou ele vive em colapso, que é o modo congelamento. No modo luta e fuga, você vive em alerta, seu coração vai acelerar, sua mente não para, você se irrita fácil, tem tensão muscular, respiração curta, palpitação, falta de ar, parece até que vai morrer. É isso, gente. E muitas vezes isso aparece como crise de ansiedade ou crise de pânico. Já no modo congelamento, você entra em cansaço extremo, desânimo, apatia, meio desligada, falta energia, dificuldade de reagir, vontade de sumir. Já sentiram isso? E muitas vezes se confunde com depressão. E o intestino, hein, gente? Que muitas mulheres têm problemas. O intestino é um dos lugares onde o trauma mais se instala, porque o intestino ele é extremamente sensível ao estresse. Então, a pessoa vive com gastrite, refluxo, intestino preso ou então solto. Às vezes sente enjoo, falta de apetite, compulsão alimentar, né? E a pessoa acha que é só a alimentação que está fazendo mal.
mas muitas vezes é um corpo em alerta crônico. E sabe qual é o detalhe mais triste? É que a pessoa começa a viver com isso como se fosse normal. Ela acha normal viver cansada, normal dormir mal, acha normal estar sempre tensa, viver com dor, mas não é normal. O corpo acaba vivendo em sobrevivência prolongada, eu digo modo sobrevivência. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes o trauma traz rigidez no corpo, ombro pesado, sabe? E é bom, sabe fazer o quê? Observar o corpo. Muitas vezes a mandíbula fica travada. Já perceberam isso? A mandíbula aperta. Agora eu quero que você sempre fique nessa observação. Como é que está agora a sua mandíbula? Você está travando os dentes? Aperta a boca. Tensão aqui, ó, no pescoço, ombro duro, peso no peito, porque isso é muito comum em pessoas que têm traumas. Mandíbula travada é controle, é emoção reprimida, é raiva engolida, medo também contido. Ombros tensos é responsabilidade demais. Corpo carregando o que não deveria carregar. Pescoço rígido é hipervigilância, é estar sempre pronto para alguma coisa ruim. Peito fechado é tristeza congelada. E o trauma, enfim, faz isso tudo porque ele transforma o corpo numa armadura. Só que o problema é que essa armadura protege, mas também sufoca. Você vira alguém que sobrevive, mas não consegue relaxar. Você vira alguém que aguenta tudo, mas não consegue sentir prazer. Vira alguém funcional, mas desconectado de si, do seu coração, da sua alma. E isso não é força, isso é adaptação traumática. O corpo não está te sabotando, ele está tentando descarregar o trauma que foi acumulado. E aqui vem um ponto que muda tudo. O sintoma é tentativa de cura. Eu sei que parece muito estranho, que ninguém quer dor, ninguém quer ansiedade, ninguém quer falta de ar, mas muitas vezes o corpo está tentando descarregar aquela energia que ficou presa. E quando você treme, quando você suspira, quando você boceja muito, ou então chora do nada, enfim, é o seu corpo tentando liberar memória emocional. Só que como a gente foi ensinado a controlar tudo, a gente luta contra o sintoma. A gente prende a respiração, a gente trava mais ainda, a gente se desespera e aí piora. E aí o corpo entende, perigo. Então, vai entrar mais adrenalina, mais tensão, mais medo e vira um ciclo. Por isso a cura começa quando você para de brigar com o corpo e começa a escutar. O corpo não está te traindo, ele está contando a verdade. É isso, gente. Ficou claro para vocês? Enfim, eu quero fechar, esse assunto com uma frase bem legal. O trauma não fica no passado, ele fica no corpo. Enquanto ele estiver no corpo, ele vai aparecer em sintomas, em crises, em repetições, em escolhas, em relações não bem-sucedidas. Mas a boa notícia é que o corpo também pode ser o lugar da cura, porque o mesmo corpo que aprendeu o medo pode aprender a se sentir seguro. E agora, se você quiser, eu vou te conduzir em uma prática guiada para você começar a liberar esse estado aí de alerta do teu sistema nervoso. Vamos juntas, então? Então, vamos, sentar ou deitar. Onde você estiver, procure um local assim, gente, que esteja em silêncio, que você esteja sozinha. Não deixe ninguém interromper, tá certo? Porque isso é uma coisa que você vai estar voltada para dentro de si. Então não pode ter interrupções, tá certo?
Agora, vou falar uma coisa assim, antes da gente começar, uma coisa bem direta. Se você não chorar emocionalmente, seu corpo chora por você. Eu ia esquecendo de falar isso. E ele chora com dor, com tensão, com fadiga, com gastrite. Lembra disso, a gente tem que cuidar do nosso corpo muito bem, porque ele é a sede da nossa alma, é o nosso veículo de expressão aqui nesse mundo físico, tá certo? Então, se coloque numa posição confortável, sentado ou deitado. Respira fundo. Vamos lá, inspira profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca lentamente. Mais uma vez. Inspire profundamente. Relaxa seu corpo. Relaxa os braços. Relaxa as mãos. Relaxa suas pernas. E não tenta fazer relaxamento certinho. Vai fazendo do seu jeito, tá? Ajusta sua postura. Pode descansar suas mãos sobre o corpo. Percebe também a sua respiração, como é que ela está agora? Continue inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Inspire e solta. Leva sua atenção novamente para o seu corpo. Percebe agora o contato do seu corpo na cadeira, no sofá ou na cama e deixa o peso existir. Você não precisa segurar o mundo agora. Eu quero que você faça um movimento simples. Relaxa sua mandíbula. Solta os seus dentes, solta a língua. Permita que seus ombros desçam um pouco, só um pouco. Porque o trauma deixa o corpo sempre pronto para se defender. E agora nós estamos ensinando o corpo a entender que ele pode descansar. Agora coloca uma das mãos no peito e outra no abdômen. Sente o calor da sua mão no seu corpo. Sente o toque. Isso é segurança para o seu sistema nervoso. Respira e repita mentalmente: eu estou aqui e agora. Respire fundo mais uma vez. Repita mentalmente: eu estou segura agora. Imagine que seu corpo é como um lugar que passou muito tempo em alerta, como se ele tivesse vivido anos tentando prever perigo, tentando evitar dor, tentando evitar de ser pego de surpresa. E agora você vai dizer para o seu corpo, com firmeza e carinho: obrigada por tentar me proteger. Respira
fundo agora e diga: você fez o melhor que podia. Mas agora eu estou aqui com você. Inspire profundamente e solte o ar pela boca, bem devagar, como se estivesse soltando um peso antigo. E ao soltar, imagina que você libera tensão no peito. Inspira e solta, liberando tensão do abdômen, liberando tensão dos ombros. Agora eu quero que você sinta seus pés, mesmo se estiver deitada. Sinta a energia dos seus pés, porque os seus pés representam a sua base. O chão, a realidade, a sua presença. E repete mentalmente: eu tenho chão, eu tenho base. Eu posso existir sem me defender o tempo todo. Inspira profundamente. Agora observa seu corpo por dentro e perceba se existe algum lugar que está apertado. Garganta, peito, barriga, costas. E não tenta mudar, só observa. E diga internamente para esse lugar: eu vejo você. Inspire novamente. Solta o ar. Você não precisa segurar tudo sozinha. Agora eu quero que você imagine que a respiração é como uma onda que entra e sai, limpando seu sistema nervoso. Na inspiração, você traz presença, traz você para o aqui e agora. Na expiração, você solta o passado. Novamente, inspire presença e solte o passado. Novamente, inspire o presente e solte toda a carga do passado, sentimentos, dores emocionais. Vamos fazer agora um pequeno exercício de descarga emocional. Inspire e, ao soltar o ar, faz um suspiro audível, um barulho, como se o corpo estivesse liberando essa energia presa. De novo, inspira e solte. Se vier vontade de bocejar, chorar, tremer, deixa e seu corpo voltando ao equilíbrio.
E agora, por alguns segundos, repita mentalmente: eu não estou mais em perigo. Eu não preciso viver em alerta. Inspire novamente, solta o ar e repita mentalmente: posso relaxar agora. Imagina agora que existe dentro de você uma parte antiga, uma criança interna que viveu medo, abandono, rejeição, solidão. E você não precisa lembrar da história, só sente essa parte dentro de você e diga para ela: eu estou aqui. Se quiser, pode dar um abraço no seu tórax. Cruza os seus braços em você mesma. Diga para você agora, tua criança: eu cuido de você. Agora permaneça em silêncio alguns segundos, respirando devagar, permitindo que o corpo absorva essa sensação de presença. Se a sua mente tentar fugir, tudo bem, apenas volta para a respiração. Leva a tua atenção agora para o seu peito, para o seu abdômen. Procura perceber se existe um espaço aí dentro. Diga mentalmente: eu volto para mim, eu escolho a paz, eu mereço descanso. Inspire lentamente. A hora que você sentir vontade, pode ir mexendo os dedos das mãos, dedo dos pés, alongando também um pouquinho o pescoço. Vai sentindo o teu momento de voltar. E lembra uma coisa: se seu corpo vive em alerta, não é fraqueza, ele está no modo sobrevivência. E hoje você deu um passo real para voltar na sua harmonia física e mental. Você pode repetir essa meditação, deve repetir por pelo menos 21 dias. E se essa aula fez sentido para você, curte esse vídeo agora, porque isso ajuda o YouTube a entregar esses conteúdos para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Compartilha com alguém que vive com ansiedade, com tensão, cansaço constante, porque às vezes uma aula assim é só o começo da cura. Comenta aqui embaixo qual sintoma mais aparece em você: insônia, gastrite, falta de ar, dor no peito. Eu quero te ouvir, tá certo? E é isso, gente. No curso, tá? Reconecta, que eu estou elaborando, ele vem com esse conhecimento das feridas emocionais, das máscaras que a gente cria para proteger essas feridas, com meditações guiadas de cura profunda para o seu emocional, para o corpo, para a sua criança interior, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.